Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus. Meus irmãos, bom dia. Estamos reiniciando aí mais um ciclo de EBD, né? Escola Bíblica Dominical, algo que é importantíssimo para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, nossa aprendizagem, né? É importante aprender do que Deus quer para a nossa vida, nos ensinamentos da Escritura Sagrada. Então hoje nós vamos dar continuidade a um tema que a gente vem trabalhando aí, né, desde o início, desde a oportunidade que tivemos, começar a gravar essas aulas. Falamos sobre nova criatura, um novo homem, falamos sobre o poder da oração, uma oração atendida, falamos sobre dar oportunidade para que o Espírito Santo viva em você como nova criatura. Então são temas correlatos, né, do que a gente vem trabalhando ao longo desse período, dessa oportunidade que a gente está tendo de poder continuar aprendendo junto, né? Então o tema de hoje ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo vivenciando na tua vida ele te concede, o que ele dá para você, o que ele forma em você, né? Qual é a característica da pessoa que tem o Espírito Santo vivenciando no seu conduzir, né? Então é esse o tema, né? A longanimidade que Deus nos dá junto ao Espírito Santo. Então o texto base, né? Tem outros, né? Não vamos trabalhar, como eu já falei, a gente não trabalha só com o texto, a gente se baseia no primeiro e daí a gente começa a falar em outros também. Em Gálatas 5:22, né? O tema ele trabalha com esse texto, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, né? Mas o fruto do Espírito o que é? É o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Olha que orientação, né? Deus nos dá referente ao Espírito Santo em nossa vida. Então, o fruto do Espírito Santo está em nossa vida, ele está simplesmente com essa condução. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo conduzindo a vida, ele vai ter esses princípios, né? Essas características. Vamos orar, meus irmãos. Grandioso Deus, Santíssimo Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, para agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar um pouco mais do Teu conhecimento, do Teu saber, do que o Senhor deseja para a nossa vida, Pai. Senhor, nos concede a oportunidade de ser sempre ferramenta, Pai. Ferramenta do Teu querer, do que o Senhor deseja para a nossa vida, Pai. Nos guia, nos ensina, nos capacita. É o que eu agradeço. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, eu falo a ti, falo para vocês que esse texto é um texto muito interessante. É um texto que quando eu tive a oportunidade de começar a ler e entender, né, eu comecei a lembrar de situações que eu já vivenciei, né, e que eu já vi. E aí eu comecei a entender que aquilo que estava acontecendo era fruto mesmo do Espírito Santo. A gente vai entender isso aqui, né? Como eu falei, né, o texto em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é nada mais do que amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha que informações importantíssimas. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ele ama, ele tem gozo, ele tem conforto, ele tem prazer em fazer as coisas, tem paz, tem tranquilidade, paz espiritual, a pessoa, você olha para a pessoa e a pessoa transmite aquele jeito de Cristo, né? O espelho, né? Aquela coisa a semelhança de Cristo na vida dele, né? Ele tem a longanimidade, o que é isso? A bondade reina na vida dessa pessoa.
Como eu falei, a benignidade também, fazer o bem, não importando quem. Bondade, está sempre fazendo realmente o que é correto. Fé em Deus. A pessoa realmente ela sabe que Deus vai fazer a diferença na vida dela. Mansidão. E aí as pessoas às vezes se confundem, né, com isso. Mansidão, ser manso, meu irmão, é mostrar a sabedoria de Deus na sua vida. E temperança, ter o equilíbrio necessário para conduzir todas as coisas em todos os momentos. E aí a gente começa a ver, aprendendo sobre um pouco sobre o fruto do Espírito Santo. Queremos nos aprofundar um pouco mais, né? Está escrito na Bíblia sobre o fruto do Espírito Santo, que a gente menciona lá em Gálatas. A gente pode ver também em outro texto que é muito interessante. O outro texto é Gálatas 6:9, né? Gálatas 6:9, ele fala sobre isso. Ele fala: e não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, não se canse de fazer o bem. Então, o fruto do Espírito Santo, ele vai te dar a oportunidade de estar sempre fazendo o bem. Isso é muito legal. Porque quando você faz o bem, você pode notar o gozo, a satisfação que você tem de estar realizando algo que realmente vai edificar a vida de alguém. Isso é legal, gente. É muito interessante. E aí a gente pode também notar outro texto espetacular falando sobre isso, né? Efésios 4, de 1-2. Rogai-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com quem foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Esse texto muito bem falado, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. E muita gente assim, não é fácil, não é. Não é fácil suportar o outro, até porque cada um tem sua cultura, sua formação. Mas o que é importante de tudo isso é lembrar que o Espírito Santo fazendo morada na tua vida, você consegue. Você vai notar que você diz assim: anteriormente eu não ia ter essa atitude, e agora você tem, porque você está dando oportunidade a Deus. E isso, gente, é aquela coisa que eu já comentei nas aulas anteriores, é relacionamento. Quanto mais você vai conhecendo a Deus, conhecendo a intimidade de Deus com você, Ele vai te dando essa temperança, Ele vai te dando essa formação. E nos dias de hoje, meus irmãos, que qualquer coisa as pessoas estão fazendo, partindo para a violência, partindo para atitudes equivocadas, ter a temperança, ter a atitude de se preservar, de saber lidar com situações de dificuldade, de não desistir por causa de algum problema, é muito importante, meu irmão. É muito importante. Então, lembra desse texto, lembra dessa conduta, dessa orientação, do que é o Espírito Santo em sua vida. Então, importante estar dando oportunidade de Deus num relacionamento contínuo com Ele. E esse relacionamento é, como eu já falei anteriormente, oração e palavra, oração e palavra. Isso vai te dar realmente relacionamento. Você conversar com Deus em todos os lugares, em todos os momentos, saber que Ele vai estar conduzindo o tempo todo as suas ações, e isso é importante. É sempre entregar na mão do Senhor o que é necessário fazer. Muitas decisões da sua vida a gente às vezes quer decidir por Deus, né? Eu posso dizer que eu já vivenciei várias vezes situações como essa, de querer fazer o que eu achava que era mais interessante, e depois eu via que não era aquilo ali que era mais interessante. E Deus me mostrava o porquê que Ele queria que eu fizesse diferente, né? E hoje eu tenho aprendido diariamente que antes de qualquer coisa, entregue na mão de Deus, converse com Deus, fale com Ele, peça a Ele ajuda. Senhor, me ajude nesse ponto, me ajude nesse caso, me ajude nessa situação, no trabalho, na escola, no dia a dia do seu relacionamento familiar, que não é fácil, né? Fale com Deus, peça a Ele orientação, peça a Ele ajuda, porque Ele é o socorro bem presente em todos os momentos, não só na angústia, mas em todos os momentos.
entendeu? Então é o socorro, é a orientação. Então a gente tem aqui outra situação importante, como eu falei sobre intimidade, da diversidade que a gente passa no dia a dia, e ser bondoso, gente, generoso e utilizar a fé em Deus é algo que você vai ver que seus problemas eles vão ser solucionados. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas você vai ver que você vai conseguir passar por uma dificuldade, passar por um problema, passar por uma situação que realmente está te impactando de uma forma diferenciada, se você dá a oportunidade do Espírito Santo fazer morada no teu coração. Então, ter a paciência, né? Ter a perseverança de poder entender que Deus ele tem o tempo certo, e o tempo de Deus muitas vezes ele parece ser longo, mas não é porque ele está preparando você para que você possa vivenciar aquilo. Né? Muitas vezes a gente, mas está demorando muito, mas na verdade não está demorando muito, é porque você ainda não está preparado para ter aquela situação na sua vida. E aí Deus te dá, quando você menos está esperando, quando você diz que e aí acontece, aí você vê que você estava naquele momento muito mais preparado do que anteriormente. Por quê? Porque Deus te preparou e você deu lugar ao preparo de Deus. Às vezes a gente não dá lugar ao preparo de Deus, e aí automaticamente quer as coisas acontecerem e acontecem de forma equivocada. E aí a gente tem que lembrar sempre da misericórdia, a misericórdia de Deus. Deus nos amou tanto, que Ele próprio deu o Filho amado dele, Jesus Cristo, para nos salvar dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. E aí eu pergunto, quantas vezes nós temos situações de poder ajudar o próximo, de poder perdoar o próximo, e a gente não faz isso. Agora, que é o perdão de Deus, que é o perdão de Deus, que é a misericórdia de Deus, que é a bondade de Deus na tua vida, mas você não faz o que Deus faz na tua vida, você não quer repassar para o próximo. E um ensinamento, né, uma diretriz, né, uma ordenança de Deus: amar o seu próximo. Né? É fácil, Marcos? Não, não é fácil. Não quero aqui dizer que a coisa é fácil, porque se fosse fácil, meu irmão, não precisava nem falar, né? A gente já tinha, mas isso se torna, vamos dizer assim, leve, suave, agradável, quando a gente se dedica a estar com Deus. E aí você vai notar que o que parecia ser muito difícil passa a ser agradável, suave, e não passa a ter fardo, não passa a ser pesado, porque você tem a temperança, você tem a bondade, você consegue entender o que Deus quer realmente na sua vida, e Ele vai mostrar que você precisa, porque você passa a ser até um ponto de referência para falar a palavra de Deus. E as pessoas começam a olhar para você e dizem: olha, ali eu vejo Deus, ali eu vejo a semelhança de Jesus Cristo. Por quê? Porque você está dando oportunidade. Né? E aí a gente pode lembrar, né, quantas e quantas vezes, né, eu lembro de situações assim, que na minha infância, na minha adolescência, eu tinha uma tia muito querida minha, né, que me criou, me ensinou muita coisa, e eu via situações de minha tia muitas vezes ser machucada, ser traída por pessoas em termos de confiança, e depois, mesmo assim, ela ajudava essas pessoas. Eu não conseguia entender, meus irmãos, eu não conseguia compreender isso, porque eu via minha tia às vezes ficar em situações difíceis mesmo, de situações difíceis, colocar situações complicadas, e mesmo assim, lógico, ela se chateava naquele momento como ser humano, como qualquer outro, mas o grande diferencial é que era o depois que era o grande diferencial. Ela perdoava e ainda ajudava essas pessoas. E aí a gente para e pensa, né, analisa, por que nós temos pessoas que tomam atitudes como essa, de mesmo machucado, mesmo prejudicado, mesmo sendo retirado de algo,
ainda ajuda pessoas que porventura machucaram. Aí eu comecei a entender isso ao longo da minha vida e admirar minha tia. Um exemplo eu posso dizer, comecei a admirar, né, conduta, a forma de agir. Uma das coisas que ela falou comigo, ele falava sempre, mas falou ao longo da vida, mas no final da vida, uma das coisas que ela falou comigo foi que, meu filho, mesmo que as pessoas te machuquem, olhe para Deus. Porque se você for olhar para as pessoas, você não faz. Mas se você for olhar para Deus, você vai entender o porquê tem que fazer. Isso me marcou muito, gente. Me marcou muito, muito mesmo. Porque não é fácil. Vocês sabem que não é. Ter pessoas te machucando, pessoas fazendo coisas contra você, pessoas mentindo para você o tempo todo, querendo se aproveitar de você em algumas situações, e você mesmo assim respirar, pedir a misericórdia de Deus, a temperança de Deus, o seu Espírito Santo na tua vida, e lá continuar ajudando, continuar atendendo pessoas como um todo. Isso só Deus vai poder te dar, gente. Não vai ser o Marcos, não vai ser Maria, João, Antônio, José, não vai ser. É só Deus. Isso é intimidade, é você buscar Deus o tempo todo, pedir a Deus misericórdia. Você vai se irar, vai, porque você não concorda com o ser humano, com a sua carne, você não concorda numa situação dessa. E aí Deus diz, meu filho, mas vai ser assim. E aí você vai, não, mas Senhor, eu não quero, mas vai ser assim. E aí você depois baixa a cabeça, pede perdão e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida e agir como tem que agir, como tem que agir. Então é esse o ponto, meu irmão. E aí você vai ter, com certeza, muitas pessoas que você conhece aí, né, que agem dessa forma, que vocês têm como exemplo de dizer, poxa, eu cresceu pensando, queria ser como essa pessoa que toma essas atitudes assim. Gostaria muito de ser dessa forma, né? A gente vê lá em Deuteronômios 33, 24, ele fala assim, 32, 4, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo, reto é. Então, está dizendo tudo o texto, né, gente? Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. A gente pode não entender, mas a obra de Deus é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos e são. Todos os caminhos que Deus nos coloca é justo, gente. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então não tenho o que falar. Para finalizar, eu gostaria de dizer também para vocês, meus irmãos, né, que a longanimidade de Deus, né, do Espírito Santo, lembre que a paciência, a bondade, colhe muitos frutos. Em Provérbios 25:15 está escrito: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Então, o que quer dizer isso? Com a sua forma de agir, dando oportunidade do Espírito Santo estar na sua vida, você consegue quebrar corações duros. A sua forma de conduzir, as pessoas esperam a atitude ruim, uma devolutiva, e aí você devolve com carinho, com amor, com bondade, com atitude de fé. O que acontece? Você quebra aquele coração duro, aquele coração amargo, aquela pessoa que só pensa em fazer o mal, em atitudes equivocadas. Então, essa é a atitude que Deus espera por todos nós. Volta a frisar, volta a falar. Não é fácil, mas quando você tem um relacionamento com Deus, quando você busca as escrituras da palavra do Senhor, quando você tem esse sentimento, esse algo que Deus está te dando no seu coração, as coisas acontecem.
Então, meus irmãos, fica com Deus, que Deus nos abençoe, nos guie, nos capacite, e que a temperança, que a bondade, a benignidade esteja sobre nossas vidas e em nossos corações. Amém.